Olá, esta é a aula 5 da semana 1, né? A última aula para a gente terminar a atividade envolvendo operações básicas e porcentagem, atividade que eu batizei com o nome de atividade diagnóstica, que a ideia é que a gente preencha estas lacunas envolvendo ou defasagens envolvendo as operações básicas e mais o tema de porcentagem. Então, na aula passada nós paramos no exercício número 8 e hoje nós vamos fazer os 3 últimos exercícios. Esses daqui são um pouquinho mais difíceis porque os últimos exercícios geralmente têm a tendência de ser um pouco mais difícil, que a ideia é que você vá aumentando o seu nível de conhecimento, certo? Bom, então vamos lá. É o exercício número 9, Universidade Cruzeiro do Sul, 2015. Segundo os dados recentes da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, né, a sigla está aí, né, FAO, a fome no Brasil atinge 1,7% da população brasileira, considerando que a estimativa do IBGE, para quem não lembra, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é responsável por vários levantamentos que a gente tem aqui no Brasil, levantamentos estatísticos, né? Para a população do país, em 1º de julho deste ano, era cerca de 202,7 milhões de habitantes. Então, assim, só para comparar, né, provavelmente é próximo, é antes ainda de 2015, né, porque agora a gente tem um pouco mais que 212 milhões de habitantes. E se esse dado estiver correto, quase 2% da população, obviamente o número de habitantes aumentou, o número de populações em situação de miséria, que a gente tem aí, né, abaixo da linha da pobreza, também aumentou também, tá? Mas vamos lá, continuando aqui. O resultado divulgado pela FAO, né, significa que ultimamente ainda aproximadamente, aí tem que preencher essa lacuna, esse pedaço do texto, pessoas passam fome no Brasil, tá? Então nós vamos ter que ver aqui essa situação e preencher essas lacunas. Marquei as informações importantes, né, do texto para solucionar esse problema, né? Afinal isso aqui é uma aula de matemática, mas vamos lá. Aí está aí as alternativas com as informações. Eu decidi fazer o seguinte nessa resolução, né? Colocar o número inteiro, porque ele deu lá no texto 202,7 milhões de pessoas, tá? Então eu já coloquei o número inteiro aqui, tá vendo? 202 milhões e 700 mil pessoas. E a gente precisa calcular 1,7% deste total, né, de pessoas que no texto tinha lá no Brasil, lembrando que é um pouquinho mais, tá? Bom, então como é que a gente faz a porcentagem? A gente pega o número, certo? Multiplica pela porcentagem, no caso 1,7, e o resultado divide por 100. Lembrando duas coisas aí, tá? Que eu posso cancelar 2 zeros desse número aí do 202 milhões e 700 mil. E no caso da multiplicação, o número que sobrar vou ter que multiplicar, que aí já vai dar a resposta, né? Eu vou ter que multiplicar esse 1,7, lembrando das aulas, das primeiras aulas, caso não lembre, vai lá, dá uma olhadinha na aula, né? Como é que faz essa parte da multiplicação com o número por vírgula. Mas o que você faz? Você vai multiplicar o número que sobrar por 17, tá? Não precisa pensar na vírgula agora. E aí no final você conta uma casa para a esquerda para colocar a vírgula, certo? Tem lá a aulinha para poder lembrar essa parte aí, caso já tenha esquecido, certo? Aí fazendo isso já vai dar alternativa. Bom, o exercício número 10, o penúltimo exercício, UIRJ, de 2019. Admita que, em função da disseminação da febre amarela, o percentual de mortalidade de 33% ocorra em uma cidade de 800 mil habitantes, onde 5% da população foram infectados por essa doença.
nesta cidade o total de óbitos deverá ser igual a, aí tá as alternativas, certo? Então, mortalidade é o quanto que, no caso, a febre amarela mata, né, 33%. A gente está meio por dentro desse assunto, só para comparar com o corona, né? O corona chega de 3 a 5%, a mortalidade é bem baixa em relação à febre amarela, né? E só para falar um pouquinho mais, a febre amarela ela é passada por aquele terrível mosquito Aedes aegypti, que é um monte de doenças ele consegue passar também. Uma delas também é a febre amarela. Mas, bom, vamos lá. Aqui, para resolver esse exercício, a gente precisa fazer duas porcentagens, né? Então, eu separei por partes aqui. A primeira porcentagem é daquela cidade fictícia, que são 800 mil pessoas. Então, tem que calcular quantos que foram infectados. No caso do texto, ele falou que foi 5%. Então, nós vamos ter que fazer 5% de 800 mil. Eu coloquei, ele colocou 800 mil escrito, não é? Eu coloquei na parte numérica para ficar mais fácil para a gente poder calcular, tá? E aí, o que você vai fazer aqui? Você vai calcular o número de infectados aplicando o conceito que a gente viu da porcentagem, né? Que é pegar o 800 mil vezes 5 dividido por 100. No caso aí, cancela os zeros para ficar mais fácil para poder fazer a porcentagem. Isso aí vai dar o número de infectados. Quando você calcular isso daí, não vai ter nenhuma alternativa que tenha esta informação. Por quê? Ele não quer saber o número de infectados, e sim o número de óbitos, ou seja, a mortalidade desta doença, né, da febre amarela. E foi apresentado lá no texto que a mortalidade é de 33%. Ou seja, dessas pessoas que pegou, 33% tem o risco de morte aí, tá? Então, tem que calcular 33% de infectados, tá? Então, eu vou colocar a palavra, obviamente você não vai colocar a palavra, você vai colocar o número que você chegou na resposta de cima, certo? Então, tem que calcular aí os óbitos, seria 33% do número de infectados. Então, o número que deu na parte de cima, você vai colocar aí e vai calcular 33%. Então, faz o número vezes 33 dividido por 100. Se der para cancelar, algum zero você cancela. Se não der, né, você faz a divisão por 100. Lembrando que dividir por 100 é só contar duas casas para colocar a vírgula, certo? Não precisa fazer a divisão pelo algoritmo de chave. Bom, agora o último exercício, é o exercício um pouquinho, eu acho que é o mais difícil dessa lista, que é da URJ 2018. No mapa mensal de um hospital, foi registrado um total de cirurgias ortopédicas, né? 800 cirurgias ortopédicas, sendo que 440 em homens, conforme o gráfico. Então, o primeiro gráfico, ele tem vários tipos de cirurgia. O que está destacado é a cirurgia do fêmur, que é o maior osso do corpo humano, tá? Então, ali no caso das 800 cirurgias, 45% dessas cirurgias foram realizadas no fêmur. E no segundo gráfico a gente tem também aí no caso das cirurgias realizadas por homens, né? Desse total de cirurgia, 40% foram realizadas em homens, tá? Então, nós vamos fazer o cálculo. Essa parte da legenda, na folhinha de vocês, eu não coloquei, porque senão o gráfico vai ficar muito pequeno, mas já estava destacado as informações, eu coloquei aí, só para saber o que significa cirurgias ortopédicas. São vários tipos, né? Tornozelo, antebraço, e assim vai, tá? Bom, então vamos lá. Aí aqui o que ele pergunta? De acordo com esses dados, o número total de cirurgias do fêmur realizadas em mulheres. Então tem que ficar bastante atento com aquela informação, né? Porque o gráfico apresenta as informações dos homens, né? Eu coloquei o gráfico aqui de novo, já sem a legenda, né? Então aí a gente vai ter que dividir esses problemas em 3 partes para poder responder isso daí. Obviamente tem que usar os 2 gráficos para poder fazer. Então o primeiro passo é calcular o número total de cirurgias realizadas no fêmur, né? Que é o maior número pelo gráfico aí, pelo gráfico de setor circular, certo? Então nós vamos fazer o que? 45% de 800, que 800 é o número total de cirurgias realizadas, tá? Então montando lá a porcentagem, né? Lembrando que dá para cancelar os zeros aí, né? E aí você faz
o cálculo do número total. Este total que você calcular tem cirurgias realizadas entre homens e mulheres, tá? Porque ali a gente calculou só o número de cirurgias do fêmur, certo? Na segunda parte do exercício, nós vamos ter que calcular o número total de cirurgias do fêmur realizadas em homens. Na parte do texto lá, ele fala que dos 800 homens, 440, não, dos 800 do total, ou seja, homens e mulheres, 440 eram homens, certo? Então nós vamos calcular do segundo gráfico quantos homens realizaram as cirurgias do fêmur. Aí, calculando do homem, é só ver a diferença, ou seja, eu faço a subtração, né, para saber quantas mulheres realizaram. Então vamos lá, 40% das cirurgias realizadas por homens, ou seja, se você olhar lá no texto, essa informação está no texto, 440 são homens, eu vou calcular 40% disso daí para saber o número de homens que realizaram cirurgia no fêmur, né? Feito isso, já vou deixar montada aqui essa informação dos homens. Nesse caso aqui, pessoal, no caso de cancelar zero, você pode cancelar zero de vários números, tá? Então, no caso aí, você pode cancelar um zero do 440, que aí vai ficar 44, e o outro zero do 40, né? Você pode cancelar de dois números diferentes, tá? Não precisa ser do mesmo número, certo? Desde que esses números tenham terminação com zero, tá? Se fosse 41, obviamente eu não posso cancelar, certo? Então cancela um zero de cada, se achar mais fácil. Se não achar mais fácil, cancela um e divide por 10 no final, aí fica a seu critério, aí cada um resolve da maneira que achar mais fácil, que a matemática permite várias maneiras. E aí, voltando este caso aqui, você vai calcular o número de homens. E a pergunta é sobre as mulheres. A pergunta do texto lá é sobre as mulheres. Então, calculando o número total de homens, você vai pegar o total, que é o resultado de 45% de 800, que é o total de cirurgias realizadas no fêmur, menos o número de homens que realizaram essa cirurgia, que faz parte do segundo gráfico que foi apresentado no exercício, certo? Fazendo essa diferença, fazendo essa subtração, você vai achar o número de mulheres que realizaram a cirurgia, que é uma das 4 alternativas que tem lá, tá? Então, no lugar desse total, você vai colocar a resposta de 45% de 800, e no lugar dos homens, aí se quiser escrever, mas tem que substituir isso aí por números abaixo, né? Vai ser o 40% de 440. Aí, feito isso, faz a subtração, você encontra a resposta, certo? Então este é o último exercício desta lista diagnóstica, tá? Essa atividade diagnóstica visando preencher as lacunas nas operações básicas matemáticas, e coloquei a porcentagem. A porcentagem utiliza as duas operações aí, uma das duas operações básicas, que é a multiplicação e a divisão. Ou seja, se você sabe multiplicar e sabe dividir, você sabe porcentagem, né? Então é isso, um abraço a todos. Qualquer dúvida, coloca lá no WhatsApp ou no grupo, a gente tenta ajudar. Bom, até!